Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula do curso de Inspeção de Equipamentos. Como todos já sabem, né, não é novidade para ninguém, meu nome é Rafael. Estamos dando início aqui à nossa terceira videoaula, né, do curso de Desenho Técnico Industrial, certo? De maneira que vamos dar aqui continuidade, né, ao que vimos nas nossas últimas videoaulas, certo? E hoje nós vamos começar aqui a falar de alguns elementos, né, como por exemplo o modelo, o objeto, né, e aquele observador, né, todos esses quesitos aí que é preciso a gente entender para a gente poder dar seguimento aí até o início do estudo das vistas, né, que vai nos acompanhar daqui até o final do curso. Então, sem mais delongas, vamos começar a nossa tarefa aqui, né, nossa apresentação. Para começar da forma certa, nada melhor que começar pela introdução. Bom, as formas de um objeto representado em perspectiva isométrica apresentam certa deformação. Isso é, não são mostradas em verdadeira grandeza, apesar de conservarem as mesmas proporções do comprimento, largura e da altura do objeto. São aquelas três dimensões, né, que nós já vimos. A representação em perspectiva isométrica nem sempre mostra claramente os detalhes internos da peça. Às vezes você não tem como, embora seja em três dimensões, você não tem como avaliar, né, verificar ela, visualizar, melhor dizendo, a sua totalidade. Na indústria em geral, o profissional que vai produzir uma peça não recebe o desenho em perspectiva, mas sim sua representação em projeção ortográfica, né, em projeções ortográficas, em vistas. Bom, vamos começar aqui sabendo quais são os fatores, né, quais são os elementos que compõem aí o entendimento de uma projeção ortográfica, né? Que é o modelo, o observador e o plano de projeção. São esses os três modelos, os três parâmetros, né, melhor dizendo. Bom, para entender bem como é feita a projeção ortográfica, você precisa conhecer três elementos: modelo, observador e plano. Primeiramente, modelo. Quem é o modelo? Isso é importante saber. É o objeto a ser representado em projeção ortográfica. Ou seja, o modelo não é nada mais do que o objeto que vai ser desenhado, certo? Qualquer objeto pode ser tomado como modelo, uma figura geométrica, um sólido, uma peça de uma máquina, ou até mesmo um conjunto de peças. O modelo geralmente é representado em posição que mostre a maior parte de seus elementos. Pode também ser representado em posição de trabalho, isso é, aquela que fica em funcionamento. Certo? Quando o modelo faz parte de um conjunto mecânico, ele vem representado na posição que ocupa no conjunto. Certo? No caso aqui é uma união de eixos, está em conjunto, certo? Está todos unidos. E uma união de eixos, né, em detalhe de componentes, ou seja, são os componentes que formam o eixo, né? Quando eles estão unidos, eles formam um conjunto. Quem é o observador? O observador, como o próprio nome já analisa, imagina ou desenha o modelo. Geralmente somos nós, né, os projetistas, os desenhistas, né, que ele visualiza uma imagem, vê o modelo de várias direções, né, sendo que as principais vistas são a vista frontal, a vista superior e a vista lateral, né, geralmente a lateral esquerda. Né, esse é o observador. O observador pode estar a qualquer distância do objeto. No caso, apenas a direção de onde o observador está vendo o modelo que será indicada como a seta, ou seja, não importa se ele está a 1 km ou a 1 metro, não importa. O que importa é de que direção ele está observando, de cima, de frente, de lado, isso que a seta vai indicar. Falemos agora sobre plano de projeção. Plano de projeção é a superfície onde se projeta o modelo, certo? Os planos de projeção podem ocupar várias posições no espaço. Em desenho técnico, usamos dois planos básicos para representar as projeções de modelos. São eles o plano vertical e um plano horizontal que se cortam perpendicularmente. Mais à frente vamos saber qual o nome dado a esse par de planos que se cruzam aqui perpendicularmente, né? Esses dois planos perpendiculares entre si dividem o espaço em quatro regiões chamadas de diedros. Certo? Ou seja, o nome disso aqui, senhores, chama-se épura, né? E ela divide em quatro diedros, né, a nossa vista aqui, as nossas
os nossos dois planos. Diedros. Cada diedro é a região limitada por dois semiplanos perpendiculares entre si. Que semiplanos são esses? Esse semiplano vertical e este semiplano horizontal, certo? Os diedros são numerados no sentido anti-horário. Isso é importantíssimo saber, entendeu? Porque nós temos que saber que o primeiro diedro se localiza aqui, porém o segundo aqui, o terceiro aqui e o quarto aqui, ou seja, em sentido anti-horário. Atualmente, a maioria dos países que utilizam o método mongiano adotam a projeção ortográfica no primeiro diedro. No Brasil, a ABNT recomenda a representação também no primeiro diedro. Também é importante saber, certo, que toda vista avaliada em algum desenho previsto na ABNT está em primeiro diedro. Para simplificar o entendimento da projeção ortográfica, passaremos a representar apenas o primeiro diedro, que é o normalizado pela ABNT, ou seja, para fins de estudos nossos aqui, esqueçamos segundo, terceiro, quarto. Chamaremos o semiplano vertical superior de plano vertical. E o semiplano horizontal anterior passará a ser chamado de plano horizontal. Ao interpretar um desenho técnico, procure identificar de imediato em que diedro ele está representado. O símbolo abaixo indica que o desenho técnico está representado no primeiro diedro. Este símbolo aparece no canto inferior direito da folha, de papel dos desenhos técnicos dentro da legenda. Certo? Isso aqui é um indicador, então, de que o desenho está no primeiro diedro. Sempre procurem por esse indicativo aqui, caso não saibam que o desenho é da ABNT. É previsto pela ABNT. Projeção ortográfica do ponto. Todo sólido geométrico nada mais é que um conjunto de pontos organizados no espaço de determinada forma, né? Esses pontos alinhados um ao lado formam uma reta, e essa reta unida a outra reta, né, em determinadas posições, formam o que chamamos de sólidos geométricos. Por essa razão, o primeiro modelo a ser tomado como objeto de estudo será o ponto. Certo? Imagine um plano vertical e um ponto A não pertencente a esse plano, observados na direção pela seta indicada como mostra a figura. Traçando uma perpendicular do ponto A até o plano, o ponto A1 no caso, onde a perpendicular encontra o plano, isso é a projeção do ponto A, ou seja, nós temos aqui o ponto A1, certo? Aqui você traçou uma linha projetante, né? Você tem o ponto A, traçou uma linha projetante até o plano, né? Eis aqui o plano vertical, né? PV, onde você determinou um outro ponto ao chegar a esse plano, que é o ponto A1. Esse ponto, essa projeção aqui é chamada vista projetante, né? No caso, a partir de uma linha projetante. Você projetou a sua linha no plano. A linha perpendicular que vai do ponto tomado como modelo ao plano de projeção é chamado de linha projetante, certo? É a linha perpendicular que vai do modelo ao plano de projeção. Generalizando esse exemplo, podemos afirmar que a projeção ortográfica de um ponto num plano é sempre um ponto idêntico a ele mesmo, certo? Afinal de contas, da onde partir esse ponto do modelo, o mesmo será projetado perpendicularmente no plano, certo? Projeção ortográfica do segmento de reta. A projeção ortográfica de um segmento de reta em um plano depende da posição em que esse segmento ocupa em relação ao plano. Imagine um segmento de reta AB paralelo a um plano vertical, observado na direção indicada pela seta, como mostra a figura a seguir, no próximo slide. Traçando duas linhas projetantes a partir das extremidades do segmento, os pontos A e B ficarão determinados no plano vertical pelos pontos A1 e B1, certo? As linhas projetantes elas ficarão determinadas no plano vertical, de frente, né, para o modelo. Unindo esses dois últimos pontos, temos o segmento A1B1, que representa a projeção do segmento AB. Tal como aqui, né? Se aqui tivesse mais uma linha, seria o ponto B, aliás, e a linha projetante ele projetar aqui no plano, formando o ponto B1, certo? E daqui até aqui formaria-se um segmento de reta, que seria o A1B1, certo? Temos aqui o exemplo, ó. O objeto é o modelo A,
e o modelo B, certo? Foram traçadas linhas projetantes nesse modelo até o plano, e nesse plano tivemos aqui os novos pontos, né, projetados, que é o A1, B1, e unidos, né, a interseção entre eles forma um segmento de reta. Os segmentos AB e A1, B1 são congruentes, isto é, têm a mesma medida, naturalmente, né? São perpendiculares às linhas projetantes, forçosamente eles têm que ter a mesma medida. A projeção ortográfica de um segmento paralelo a um plano de projeção é sempre um segmento que tem a mesma medida do segmento tomado como modelo. Simples. Bom, o que acontece quando o segmento de reta é oblíquo em relação... Imagine um plano vertical e um segmento de reta AB, oblíquo em relação a esse plano, observados na direção indicada pela seta, como mostra a próxima figura. Traçando as projetantes a partir das extremidades A e B, determinamos o plano vertical, os pontos A1 e B1. Unindo os pontos A1 e B1, obtemos o segmento A1-B1, que representa a projeção ortográfica do segmento AB. É aquilo que nós falamos, certo, gente? Quando você tem aqui, ó, um segmento de reta oblíquo em relação ao plano de projeção, ele também irá seguir a sua trajetória oblíqua. Observe que o segmento A1-B1 é menor que o segmento AB. Isso ocorre porque a projeção de um segmento oblíquo a um plano de projeção é sempre um segmento menor que o modelo. Certo? Então, qual é o diferencial do outro plano, do outro esquema? Em retas oblíquas, né, em trajetórias oblíquas, o modelo, a medida do modelo sempre será maior do que a medida da imagem projetada, certo? Nesse caso, a projeção ortográfica não representa a verdadeira grandeza do segmento que foi usado como modelo, o que é comum, que é normal, entendeu? Nem sempre você vai poder desenhar uma peça em tamanho real. Bom, vamos aqui à projeção ortográfica do retângulo, né? A projeção ortográfica de uma figura plana depende da posição que ela ocupa em relação ao plano, certo? Ela está perpendicular, ela está oblíqua, né? Paralela, oblíqua, tanto faz. Para obter a projeção ortográfica do retângulo ABCD no plano vertical, você deve traçar projetantes a partir dos vértices A, B, C e D. Certo? Tem esse vértice A, B, C e D, que juntos eles formam um quadrado, e quando você projeta esse quadrado com a linha projetante até o seu plano, você perceba que a imagem projetada, juntamente com o modelo e as linhas projetantes, elas formam um retângulo, certo? Um retângulo, né, que é idêntico ao retângulo ABCD, beleza? Você forma aqui, ó, aqui você forma tanto um paralelepípedo, né, mas aqui, na essência, na linha mais escura, você perceba que você tem um triângulo idêntico, né? São dois triângulos idênticos. Quando a figura plana é oblíqua em relação ao plano de projeção, sua projeção ortográfica não é representada em verdadeira grandeza. Nós já sabemos isso, certo? Imaginemos aqui, ó, um retângulo ABCD oblíquo ao plano vertical, né? A um plano vertical aqui. Para obter a projeção ortográfica desse retângulo no plano vertical, você deverá traçar as projetantes a partir dos vértices até atingir um plano. Ligando as projeções dos vértices, você terá um novo retângulo A1, B1, C1, D1, né, que representa a projeção ortográfica do retângulo ABCD, certo? Aí, mais uma vez, em todo o caso do oblíquo, você percebe que o retângulo da imagem é menor do que o retângulo do modelo. Pode acontecer também da figura plana ficar perpendicular ao plano de projeção, ou seja, se isso aqui estivesse mais inclinado, né, o nosso retângulo aqui também estaria perpendicular. Imagine um retângulo ABCD perpendicular ao plano vertical, observado na direção apontada pela seta, como mostra a figura a seguir, e analise sua projeção ortográfica. Você vai perceber que ela vai ficar perpendicular também na sua imagem. Bom, projeção ortográfica de sólidos geométricos. Para produzir um objeto, é necessário conhecer todos os seus elementos em verdadeira grandeza. Por essa razão, em desenho técnico, quando tomamos sólidos geométricos ou objetos tridimensionais como modelos, costumamos representar sua projeção ortográfica em mais de um plano de projeção. Certo? Em mais de um plano. Um plano somente não faria
jus, né, devido à representação do objeto, do modelo. No Brasil, onde se adota a representação do primeiro diedro, além do plano vertical e do plano horizontal, utiliza-se um terceiro plano, que é o nosso plano lateral, né? Você tem ali o seu plano vertical, que te permite ver a vista superior. Você tem um plano horizontal, que te permite ver a vista frontal. E você tem aí um terceiro plano, que é um plano auxiliar, né? Que é o da vista lateral, o plano lateral, né? Então, vamos lá. As posições relativas das vistas no primeiro diedro não mudam. A vista frontal é a principal vista, que determina as posições das demais vistas. Afinal de contas, a partir da vista frontal, você vai saber qual é a vista superior e qual é a vista lateral, né? Senão qualquer uma serviria. Bom, a vista superior aparece representada abaixo da vista frontal, ou seja, no plano, né, você tem abaixo dela a sua vista superior. E abaixo, e aparece sempre representada, né, a vista lateral, sempre do lado, né, à direita. No caso, se você está representando a vista lateral esquerda, você vai representá-la à direita, né, para que você tenha a representação correta na hora de você fazer o rebatimento. Temos aqui, ó, isso aqui são 3 planos, né, 3 dimensões, e aqui nós temos o plano horizontal, certo? O plano vertical, e esse aqui é o plano lateral, que é o nosso plano auxiliar, né, o nosso terceiro plano. Perspectiva isométrica e desenho técnico. Ao observar um desenho técnico, uma pessoa que saiba interpretá-lo logo, imagina as formas do modelo que esse desenho representa. Da mesma maneira, ao ver o modelo, essa mesma pessoa é capaz de imaginar como ficará o desenho técnico. Ou seja, se você pega essa caneta, você praticamente é capaz de imaginar como ela ficaria, né, numa perspectiva, com as suas devidas dimensões, né, representadas. Ao observar a representação de um modelo em perspectiva, você deverá ser capaz de imaginar como são as vistas ortográficas do modelo, certo? Ou seja, você tem que saber como são as vistas, né, de projetos que você vai projetar, né, para que juntas elas formem um objeto por completo. Por outro lado, ao ver as vistas ortográficas de um modelo, você deve ser capaz de identificar a perspectiva que corresponde a essas vistas. Bom, observe o desenho técnico abaixo, né? Se você reparar, são vistas, com a sua vista frontal, sua vista superior e a sua vista lateral esquerda, né? Analisando as vistas, você percebe que se trata de um modelo prismático, né? Se você reparar, são elementos como retângulo, né, que juntos formarão um prisma, que seria um prisma retangular nesse caso. A primeira fase do traçado da perspectiva isométrica de um prisma consiste em marcar as medidas aproximadas do comprimento, da altura e da largura do modelo nos eixos isométricos que nós já estudamos, né, os eixos isométricos. Bom, observando a vista frontal, você pode identificar a medida do comprimento C e da altura H do modelo. Então, esse aqui é o comprimento pela vista frontal. E aqui você conhece o comprimento da H, que é a altura, né? Observando a vista superior, você pode identificar, além do comprimento C, a largura aérea do modelo, né, pela vista superior. Então, aqui está vendo de cima, você pode reparar que esse aqui é o comprimento, que é igual a este comprimento aqui, certo? E a largura L, né, que é a nossa terceira dimensão, que ficaria situada logo mais ou menos aqui. Se você preferir, pode obter a largura L e a altura H do modelo analisando a vista lateral esquerda, certo? Ou seja, você pode obter a largura e a altura somente pela lateral esquerda, né, que te fornece todos esses dados aí. Conhecendo esses elementos, altura, comprimento e largura, você já pode traçar a perspectiva do modelo. Afinal de contas, né, você já tem as 3 dimensões necessárias, né, para que você trace uma forma isométrica desse desenho. E você percebe aqui, ó, nós temos aqui um prisma retangular, né, completamente montado. Observe que a face da frente do modelo em perspectiva corresponde à vista frontal, essa face aqui, ó. A face superior corresponde à vista superior, que é essa aqui.
E a vista lateral, a face lateral, né, corresponde à vista lateral esquerda, que por sua vez é esta aqui, certo? Vamos agora à projeção ortográfica de modelos com elementos paralelos e oblíquos. As peças da área da mecânica têm formas e elementos variados. Algumas apresentam rebaixos, outras rasgos, chanfros, etc. Né? Nenhuma peça é perfeitamente sólida, né? Como um prisma que nós vimos no outro exemplo. Né? Aqui temos um exemplo com rebaixos, com rasgos de diversos tipos, com chanfros, certo? Então, nem toda peça é completamente plana, né? Todos os elementos que aparecem no desenho técnico, no caso linhas, símbolos, números e indicações escritas, são normalizados, ou seja, estão de acordo com uma norma. E é a ABNT, né, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, por meio da norma NBR 8403, que determina os tipos de linhas que devem ser usados em desenhos técnicos, definindo sua largura e demais características. É importante saber que cada tipo de linha tem uma função e um significado. Então, atenção a isso. Temos aqui a projeção ortográfica de modelos com elementos paralelos. O primeiro modelo prismático com elementos paralelos a ser examinado é o prisma com rebaixo, que corresponde ao modelo número 1, né? O nosso modelinho aqui, certo? O nosso rebaixo, nós já fiz, inclusive nas outras videoaulas, fizemos, né, esse vídeo, né, de uma montagem de um prisma desse. Estudando as projeções de diversos modelos, você aprenderá a interpretar todos os tipos de linhas empregadas no desenho técnico. Se você entender isso aqui, você vai começar a compreender melhor todas as projeções. Linha contínua larga. A linha usada para representar arestas e contornos visíveis é a linha contínua larga. Não é nada mais do que a linha escurecida, né, senhores? Aquela que é para reforçar e facilitar a visualização. Veja a aplicação da linha contínua larga na representação da projeção ortográfica do prisma com rebaixo. Observando o modelo de frente, você terá uma vista frontal projetada no plano vertical. E todos os pontos do modelo estão representados aonde? Na vista frontal. Certo? Aqui, ó, se você reparar, todos os pontos estão na vista frontal. Ó. Mas apenas as arestas visíveis ao observador são desenhadas com a linha contínua larga. No caso, por essa razão, aqui foi simplesmente desenhada somente a vista frontal. Observando o modelo de cima, né, na parte de cima, você terá a vista superior projetada no plano horizontal. Todas as arestas visíveis ao observador são desenhadas na vista superior. A face do prisma indicada pela letra A é um retângulo perpendicular ao plano horizontal. Logo, a projeção da face A no plano horizontal reduz-se a um segmento de reta. Ou seja, aqui, ó, como você está vendo de cima, você não tem o que? O acesso à profundidade, né, da peça. Então, você vê o que? Um retângulo, né, aqui que representa essa parte mais alta, e esse quadrado maior aqui, né, que seria a região do nosso rebaixo. Nós não vimos nem a altura do rebaixo até o chão e nem a diferença de altura entre essa parte dessa elevação e desse rebaixo na vista superior. E finalmente, observando o modelo de lado, você terá a vista lateral esquerda projetada no plano lateral. A face B do prisma que forma o rebaixo é um retângulo perpendicular ao plano lateral. No caso do desenho, a projeção da face B é representada por uma linha contínua larga, assim como as outras projeções, né? Então aqui, quando você olha a peça daqui para cá, nesse sentido, ó, a setinha apontando, você não vai enxergar essa região aqui, né? A largura do quadrado visto de cima, né? De nenhum dos dois elementos. Então você simplesmente vai ver o primeiro andar aqui, ó, que corresponde ao andar do rebaixo, e o segundo andar que corresponde a esse andar aqui, ó, que é a da elevação, certo? Essa aqui é a nossa vista lateral esquerda. E no final agora, olha só, vamos ver a projeção do modelo nos três planos de projeção ao mesmo tempo. Então temos aqui a nossa peça completa isométrica, certo? Temos aqui, ó, a primeira projeção, ó, que é a vista superior, né, que eu estou vendo de cima. Essa peça, quando eu olho de cima,
eu vejo ela dessa forma. Quando eu vejo essa peça de frente, eu vejo esta forma aqui. E quando eu vejo ela lateralmente, eu vejo esta imagem, certo? Bom, senhores, e com isso, encerramos aqui a nossa terceira videoaula, né? Tomara que o entendimento aí tenha ficado bem firme na cabeça de vocês. É importantíssimo saber esses conceitos básicos de plano, de projeção, de vistas, porque em muitos dos casos, a partir das vistas é que vamos determinar aí o nosso sólido, certo? A nossa peça. Então, mais fiquem todos com Deus. Até a próxima videoaula. Tchau.